de Gênesis, capítulo 22. Se você não achar Gênesis, querido, algum problema está acontecendo com você. Livro de Gênesis, capítulos número 22. Glória a Deus. Aleluia. A partir do versículo 1, eu leio nesta noite. Depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. Depois de termos adorado, voltaremos junto de vocês. Eterno e glorioso Deus, fala conosco, Senhor, através desta palavra. Ministra os nossos corações nesta noite. Por tua bondade e graça, queremos trazer cativa a nossa mente à sala do teu trono. Queremos ser solos férteis para receber a boa semente que é a tua palavra nesta noite. Te oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, observe comigo. Eu quero tratar com você nesse tempo. Nós estaremos... Hoje é a primeira quarta-feira de junho. Na verdade, nosso primeiro encontro no mês de junho, né? E nós estaremos doravante ministrando algumas mensagens específicas. E eu quero tratar com você nesse tempo sobre um tema extremamente relevante para esses dias. Esses dias de medo, de incerteza, esses dias onde estamos sendo alvejados por tantos sentimentos negativos e precisamos, de fato, trabalhar, crescer e amadurecer na fé. Então, nós vamos ter como tema Escola da Fé, ou Escola de Fé. Durante esses dias, os próximos dias, nós vamos estar ministrando sobre isso. E eu quero começar falando, porque falar de fé, invariavelmente, nós somos remetidos à vida do patriarca Abraão. Abraão, sem dúvida, é um expoente no que tange a fé, tem muito a nos ensinar. Não por acaso, o livro de Isaías, no capítulo de número 50, livro de Isaías, capítulo 51, versículo 2, o Senhor Deus entregando a mensagem através do profeta Isaías, ele diz assim: olhai para Abraão. Eu gosto dessa expressão porque poucas vezes você vai ver na Bíblia Deus dizendo ao povo: olha para alguém, porque sem dúvida a nossa
Nossa referência é o próprio Cristo, é o próprio Senhor Jesus. Mas é interessante quando a Bíblia diz: olhem para Abraão. Então esse homem, sem dúvida, tem algo ou muitas coisas a nos ensinar. Então observe comigo, Abraão foi matriculado na escola da fé aos 75 anos de idade. O que mostra que nunca será tarde para começarmos a aprender, não é verdade? Talvez você está me assistindo e talvez você já tenha uma idade avançada, ou talvez até mesmo um tempo de caminhada cristã. Mas eu não estou falando de caminhada, de tempo de igreja, de tempo que você tem uma carteirinha de membro ou ainda que ostente uma carteirinha ministerial, pastoral ou o que seja. Eu falo de maturidade. E Abraão foi matriculado nessa escola da fé aos 75 anos de idade, daquilo que vamos chamar assim. Nunca é tarde para aprender. E eu creio que esse é um tempo onde o Senhor está nos proporcionando aprendizados, a oportunidade de aprendermos. Afinal, quando paramos de aprender, deixamos de crescer. Anote isso e preste bem atenção. Quando paramos de aprender, deixamos de crescer. E quando deixamos de crescer, paramos de viver. Note que isso é um processo. Quando nós paramos, muitos de nós estagnamos na vida, estagnamos nos projetos, estagnamos na caminhada com Deus, estagnamos no nosso relacionamento com Deus, estagnamos nas nossas empreitadas, porque paramos de aprender, porque nos tornamos não mais ensináveis, não mais disponíveis ao aprendizado. E quando isso acontece, quando paramos de aprender, invariavelmente paramos de crescer. E quando paramos de crescer, sem dúvida alguma, nós paramos de viver. Alguém disse que se a vida de um homem fosse um ensaio literário, um livro, propriamente dito, um livro, considerando que a expectativa de vida de um homem comum, talvez varie aí entre 75 anos, 80 anos, talvez se olharmos para a Previdência Social, eles esperam que a gente vai viver até os 100, E agora você só se aposenta com 85. Então, mas a média de idade, a expectativa, a própria Bíblia vai dizer nos Salmos, que é 70 a 80, e passou disso é canseiro e enfado. Então, se considerarmos, vamos pensar aqui em 75 ou algo parecido, que a vida de um homem tem essa expectativa, os primeiros 40 anos seria o texto. Imagine que a sua vida é um livro. Então, seus primeiros 40 anos é o texto. Significa para mim que eu ainda estou escrevendo o meu. E os demais são os comentários. Então, os primeiros 40 anos são o texto da sua vida. Os demais, os comentários. Se essa ideia está correta, e vamos pensar nessa analogia aqui, eu queria trabalhar com você isso. Se essa ideia está correta, para o cristão, o texto, sem dúvida, poderíamos dizer que é Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Que o texto diz: o justo viverá por fé, ou pela fé. O justo viverá pela fé. Esse seria o texto de um cristão, da vida cristã. A vida cristã diz que, sem dúvida, ela nos remete a uma vivência de fé, a viver pela fé. O comentário está sendo escrito quando ouvimos a voz de Deus e obedecemos a sua voz, um dia de cada vez. Então, todos os dias, quando você entendeu e compreendeu esse texto,
O justo viverá pela fé. Você agora está explicando o que significa isso. E como que se dá isso? Quando todos os dias nós estamos aprendendo, estamos desenvolvendo uma jornada de obediência à voz de Deus, um dia de cada vez. O lamentável disso, queridos, é lamentável perceber, mas alguns não entendem nem o texto e tão menos o comentário. E antes mesmo que comecem a viver, de fato, sua vida já acabou. A maior tragédia é que muitos, entenda a analogia, se a sua vida é um livro, os primeiros 40 anos é o texto, os demais anos são os comentários. Mas qual é a tragédia que nós percebemos na vida de muitos, de nós? É que muitos não compreenderam, não conseguiram assimilar qual deveria ser o texto e muito menos os comentários. E eu gosto dessa analogia e quero pensar isso, porque a gente vive um tempo onde a gente não lê mais matéria, a gente acessa manchetes. Então você vai para a internet e a pessoa vê lá uma manchete, alguma manchete. Ela não se dá o trabalho de ler a matéria, mas ela já expressa uma opinião, ela já formula uma opinião a partir da manchete. E ali vivemos um tempo difícil na nação, onde existe uma polarização política, onde todo mundo tem algo a dizer sobre tudo, onde todo mundo pensa sobre tudo, mas a grande realidade é que ninguém está dizendo nada. Pois bem, diante dessa realidade, eu olho para o livro de Gênesis, olho para a vida de Abraão, e Gênesis 22, o texto, registra a maior prova que Abraão teve de passar, mas não a única. É verdade que traz também um belo retrato do sacrifício do nosso Senhor Jesus no Calvário, mas a principal lição refere-se à fé e obediência que supera todas as provações da vida. Abraão nos ensina como encarar as provas de nossa vida para a glória de Deus. Então, Abraão está nos ensinando como lidar com as provas. Ele vai ser submetido a esta maior prova, talvez, da sua vida, e não a única. Mas ele vai nos ensinar a como encarar e tratar as provas de nossa vida para a glória de Deus. E eu quero tratar com você, diante disso, dessa introdução. Pense comigo. Primeira lição prática. Eu queria que você anotasse aí na sua caneta, com o seu papel, que você prestasse bem atenção. Em nome de Jesus. Espere que Deus mande provas. Espere que Deus mande provas. Eu quero enfatizar isso. Espere que Deus mande provas. Amém? Glória a Deus. Sabe, queridos, na escola de fé, precisamos periodicamente passar por provas. Isso porque, de outro modo, jamais saberemos onde nos encontramos em termos espirituais. Isso significa dizer que Deus ele vai nos proporcionar provas. Eu quero dizer a você, a vida cristã, ela não é algo estático. Deus está continuamente nos levando a crescer de nível. E eu creio que esses dias, aonde verdadeiramente estamos sendo expostos a provas ferrenhas, a verdadeiramente dificuldades acirradas, aonde temores internos e externos têm assolado a nossa vida. Eu creio que esse tempo
E é um tempo onde Deus está querendo nos levar a outro nível. Deus está querendo levar a sua vida, o seu ministério, a sua casa, levar o seu relacionamento com Ele a outro nível. E talvez por isso a gente precisa entender e compreender o contexto da prova. Abraão foi exposto a várias provas. Eu posso citar algumas. Gênesis 12, 5, ele teve que deixar a família quando Deus o chama. Aos 75 anos, Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Então, a primeira prova que ele tem que deixar, que ele vai passar, que ele vai ser exposto, é verdadeiramente quais eram os valores, o que realmente estava entre Deus e ele. Ele vai ter que deixar a família. Não é fácil. Muitas das vezes, abdicar, renunciar a alguns relacionamentos. Mas esse não foi o único. O relacionamento vai crescendo e Abraão vai ser exposto à prova da dependência de Deus. Devido à fome, ele resolveu descer. A fome chegou na terra naqueles dias. E eu cito aqui Gênesis 12, 10, 13, o versículo 14. A fome vai chegar e Abraão vai descer ao Egito, não por ordem de Deus, mas para fugir da fome. Ele vai se dirigir ao Egito e lá ele vai se ver envolto em grandes problemas, tendo até mesmo que mentir para salvaguardar a própria vida, dizendo que sua esposa era sua irmã. Porque quando nós tomamos uma ação que não é a ação que Deus estabeleceu para nós, a direção que Deus estabeleceu para a nossa vida, nós ficamos à mercê de nós mesmos e nós vamos ter que providenciar as soluções. Deus não mandou Abraão descer ao Egito. Abraão estava sendo testado e neste teste ele não passou. Ele desce ao Egito para tentar fugir da fome. E lá, porque ele vai para um lugar que Deus não mandou ele estar, ele vai se ver em dificuldades. E mais adiante, ele tem que retornar ao lugar original. Então pega isso nesta noite em nome de Jesus. Talvez você está tomando algumas direções que Deus não estabeleceu para a tua vida. E isso pode te custar caro. Mas hoje a graça de Deus vai te alcançar. A luz do Senhor vai iluminar a sua mente, o seu coração, em nome de Jesus. Essa não foi a única prova, ou não foram as únicas. Abraão também vai ser exposto à prova da generosidade, quando deixou que seu sobrinho escolhesse primeiro as terras para a pastagem. Já no capítulo 13, quando ele retorna do Egito, e ele está junto a seu sobrinho Ló, e ele vai dizer a seu sobrinho: olha, os nossos pastores estão tendo divergências, e isso não é bom, porque somos parentes, então escolhe, a terra está diante de você, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. E ele vai ser exposto a essa prova, ele como o mais velho, como o patriarca, como o pai, né, alguém que estava criando aquele sobrinho que era órfão, cujo seu pai já havia falecido. Sem dúvida ele teria a preeminência, ele teria o privilégio de escolher. Mas nesta prova, Abraão vai ser generoso, vai dizer: não, pode escolher. E assim ele dá o direito. Essas não foram as únicas provas, poderíamos citar muitas provas a que Abraão foi exposto, em que ele venceu, outras nem tanto, porque a vida é assim. Nós fomos matriculados na escola de fé. Um dia você levantou a mão e disse: Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. E a partir desse dia, você passa a ser exposto a algumas provações, a algumas dificuldades. Por quê? Porque são nessas provas que nós crescemos, são nessas provas que nós desenvolvemos a nossa musculatura espiritual. E algumas a gente vai vencer, outras nem tanto. E a gente vai tentar de novo, e o Senhor vai nos dar uma segunda oportunidade por sua graça, até que cresçamos e cheguemos até esse lugar que o Senhor espera de nós. Porém, eu quero abrir aqui, fazer distinção muito clara,
que é preciso aprender a distinguir tentação de provação. A tentação provém dos nossos próprios desejos. Então a tentação provém de mim mesmo. Tiago vai nos explicar isso de forma muito clara no capítulo 1, versículos 13 e 15. Diz lá o apóstolo: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta a ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Eu queria ler esse mesmo texto na Bíblia, a Mensagem. A Bíblia, a Mensagem. Eu queria que você, de Eugene Peterson, eu queria que você olhasse comigo, porque eu achei muito interessante a transliteração, ou a forma com que Eugene Peterson fez essa narrativa. Tiago 1, do 13 ao 15, diz assim: ninguém que esteja passando por lutas pode ter a cara de pau de dizer, é Deus que está me tentando. Deus não tem nada a ver com isso. E ele nunca põe o mal no caminho de ninguém. Ceder à tentação é decisão nossa. Culpar Deus é malandragem. A tentação nasce dos impulsos incontroláveis dentro de nós. Se cedermos a esses impulsos, logo o pecado mostrará sua cara. E quando o pecado toma conta da situação, o resultado é a morte. Será que você conseguiu entender a profundidade disso, querido? Ou seja, a tentação, ela está ligada, ela está de fato intrínseca àquilo que sai de dentro de mim. Deus não tem nenhum interesse em colocar uma pedra diante de você para te fazer tropeçar. A expectativa de Deus é nos fazer crescer e amadurecer. Então, enquanto a tentação provém dos nossos desejos, as provações são usadas pelo Espírito Santo para extrair o melhor de nós. Aleluia. A provação é usada pelo Espírito Santo para extrair o melhor de nós. O mesmo Tiago, no mesmo capítulo 1, mas agora no começo do capítulo, versículos 2 e 4, ele diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria, o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Aleluia, aleluia, aleluia. Qual é a expectativa de Deus para mim e para você? É que nós cresçamos, que nós amadureçamos, que nós de fato, como disse já outrora, que nós venhamos a desenvolver uma musculatura espiritual, não sejamos mais meninos levados por vento de doutrina, levados por qualquer propaganda enganosa, que não sejamos mais aqueles que cocheiam. A Bíblia diz que quem duvida é semelhante à onda do mar, o mesmo Tiago que diz isso, lançado de um lado para o outro, e ele diz ainda: ei, você de ânimo dobre, homem de ânimo dobre, o que é isso? É alguém que não é perseverante, é alguém que não é resiliente, é alguém que não permanece, é alguém que começa algo hoje e amanhã para, pastor Marcos, é alguém que resolve de fato investir no casamento hoje, mas diante da primeira adversidade, ele diz que não vale a pena. É alguém que resolve buscar a Deus hoje, mas amanhã, quando as circunstâncias não são favoráveis, ele abandona. É alguém que resolve empreender um negócio, mas porque o resultado não vem imediatamente, ele larga de mão e não mais dá seguimento. Então a Bíblia está dizendo: você de ânimo dobre, não pense que vai receber alguma coisa de Deus. Então é preciso nós desenvolvermos
uma mentalidade madura, amadurecermos na fé. Por isso, eu disse, espere provas de Deus. Talvez possa soar difícil ouvir essa sentença. Pastor, espere provas de Deus. Deus vai te provar. E isso é um bom sinal. Isso é sinal de que Deus está querendo te levar a um outro nível. A um outro nível. Quando você se perceber sendo provado por Deus, Deus fazendo com que a sua musculatura seja desenvolvida, é porque Ele quer levar você a um outro nível. Deus está nos fazendo crescer nesses dias. Versículo 1 e 2 do capítulo 22 de Gênesis que nós lemos, o texto diz, depois dessas coisas, tantos relatos outrora, você pode ler depois, diz o texto, Deus pôs Abraão à prova. E lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui, Deus. E Deus disse, pega o seu filho, seu único filho. Expressão essa citada por 3 vezes no capítulo 22, no versículo 1, no versículo 12, no versículo 16. Seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Aleluia. Glória a Deus. Se eu tenho que esperar a prova, e já entendi qual é o propósito dessas provações a que Deus me expõe, a que o Espírito Santo me permite ser colocado nelas, ser posto nelas, é preciso eu entender, e preste bem atenção nisso, concentre-se nas promessas e não nas explicações. Concentre-se nas promessas e não nas explicações. A dificuldade que temos, pastor Mateus Valente, quando estamos sendo provados por Deus, é porque o nosso foco ele é desviado para o lugar errado. Satanás ele tem esse ardil e ele cria cenários diante de nós. Presta atenção, todo indivíduo nasce, cresce e desenvolve. Nasce, cresce e desenvolve. Não apenas no seu físico. Infelizmente, alguns nasceram, cresceram, mas não desenvolveram, porque apenas se tornaram grandes. Mas a mentalidade ainda é de menino, a mentalidade ainda é imatura. Então, nós temos hoje uma realidade triste e lamentável de homens, hoje, casados, mas que são meninos, de mulheres que estão casadas, mas que são meninas. Infelizmente, nós não estamos gerando homens, nós não estamos gerando mulheres, de fato, comprometidos com Deus e com a vida, comprometidas consigo mesmo e com o próximo. Nós não estamos entendendo e levando esta sociedade a amadurecer. E precisamos entender isso. Então, todo indivíduo, ele nasce, cresce e desenvolve. Isso se resume numa expressão, maturidade. A vida cristã segue o mesmo princípio. Portanto, Deus espera de nós. O que Deus espera de nós é que haja crescimento. E a maneira que Deus nos proporciona crescer são as provações. Quando isso acontece, querido, questionamos. Quando nós nos vemos envolto em provas, as expressões que saem dos nossos lábios, via de regra, concorde comigo, é por que, Senhor? Por que, Senhor? Ou quando não, por que eu? Parece que todo mundo vive muito bem e só a gente tem dificuldade. Você já passou por isso? Você já teve essa sensação de que parece que todo mundo vive bem, só você que não? Todo mundo está diante de uma situação muito favorável, mas parece que Deus resolveu. Alguém disse, eu acho que eu vi na rede social, não sei, que Deus escolhe dar as maiores batalhas para os maiores guerreiros. E alguém disse assim, acho que ele me confundiu com o Rambo. Porque parece que Deus resolve dar para a gente as piores, Ele se equivocou lá
na perspectiva dele. A gente tem essa sensação, mas esse porquê, ele é muito didático para nós aqui nesta noite. Esse porquê que vem à nossa mente, esse porquê que sobe ao nosso coração, por que, Senhor, por que eu? Ele vai dizer, vai revelar que o nosso foco está errado. Queremos explicações ao invés de atentarmos à promessa. Note você que Deus chama Abraão a essa altura, a relação de Deus com Abraão, ela já estava madura, ela estava amadurecida, ela estava de forma muito íntima. Então, quando Deus disse, Abraão, eu quero o seu filho, me dá o seu filho, o seu único filho a quem você ama. O texto diz, do versículo 3 e 5 do capítulo 22, diz assim, na manhã seguinte, Abraão levantou de madrugada, levantou bem cedo, e tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, espere aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão está dizendo para mim que o foco dele estava na promessa. Deus havia prometido a Abraão, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. A tua descendência será grande, será tão numerosa quanto as estrelas do céu, quanto a areia. Você vai crescer, você vai ser. Deus ainda muda o nome de Abraão. O nome de Abraão era Abrão. Abrão significava o grande pai. Sem dúvida, foi muito difícil para Abraão conviver com essa expressão durante 100 anos da sua vida. O grande pai, mas cadê o filho? O grande pai que não tem filho. Imagine você quando chegava o grande Abrão nas grandes concentrações sociais, nas grandes festas, uma vez que a família de Abraão era uma família abastada, uma família de posses. E aí, de repente, chegava Abrão, que todo mundo sabia o significado que era o grande pai. Mas cadê os filhos do grande pai? E Deus parece que vai melhorando a coisa. Deus simplesmente chega diante do percurso, durante o percurso, Deus chama Abraão e fala, Abraão, teu nome não será mais Abrão, ou seja, não será mais o grande pai, teu nome agora será Abraão. Ou seja, o teu nome não vai ser o grande pai, porque o grande pai, ele pode ser apenas o grande pai de um único filho, mas você vai ser o pai de multidões. Imagine as crises existenciais que certamente permearam o coração desse homem, as dificuldades que tomaram a mente desse homem. Deus tem promessa para mim e para você. Deus tem promessa para a tua vida. A tua vida não é obra do acaso. Salmo 139, versículo 16, diz o texto que todos os meus dias estão contados e escritos no livro do Todo-Poderoso. Isso significa dizer que a tua vida é um projeto de Deus, e Deus não tem projetos falidos. Deus tem promessa para a tua vida, Deus tem promessa para a tua casa, Deus tem promessa para os teus negócios, Deus tem promessa para o teu ministério, mas o problema é que dentre tantas provas a que Abraão foi exposto, ele também foi exposto à prova da espera. Em algum momento, ele também não suportou esperar, juntou-se ele e a esposa e foram lá e providenciaram dar uma mãozinha para Deus, como se Deus precisasse de ajuda para cumprir aquilo que ele prometeu. Deus não precisa da minha e da tua ajuda, ele é Deus. Eu vou repetir, ele não precisa da minha e da tua ajuda, ele é Deus. Ele ainda faz milagres. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e será eternamente. Isaque, querido, era o símbolo da promessa de Deus a Abraão.
finalmente ele tinha um filho nos braços, finalmente ele tinha um herdeiro, finalmente ele tinha alguém que poderia levar a sua descendência, a sua dinastia adiante. Mas Deus pediu Isaac, falou: eu quero Isaac. Ah, querido, isso é muito lindo. E aqui eu vou fechar nessa primeira parte. Presta atenção, a essa altura, sem dúvida, da vida de Abraão, ele tinha um relacionamento com Deus, a ponto de saber que se o menino fosse morto, Deus o ressuscitaria. Hebreus capítulo 11, versículo 17 e 19, Hebreus 11, 17 e 19 diz assim: pela fé, anote isso é muito forte. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que escolheu as promessas de Deus. Estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Note você o que Abraão fez. Abraão caminhou 3 dias juntamente com seu filho e os seus servos. No terceiro dia, ele avista o lugar em que Deus disse: é ali que você vai sacrificar. Chegou o lugar, chegou a hora, chegou o momento. E ele diz, chega ao pé daquele monte, daquela colina, e ele diz aos seus servos: fiquem aqui. Olhe você, versículo de número 5, diz o texto: então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Por que Abraão obedeceu? Porque o foco dele não estava nas explicações. O foco dele estava na promessa. Alinhe a tua visão nesta noite. Não espere que Deus vai explicar alguma coisa para você, porque Deus não explica. Eu posso dizer isso, querido, por experiência. Deus não nos dá explicação, Ele nos dá direção. E a partir daí, Ele espera de nós uma obediência. Nesse tempo, querido, de prova, nesse tempo de luta, o Senhor está querendo desenvolver a nossa musculatura espiritual, querendo desenvolver você, querendo te levar à maturidade, querendo te fazer crescer, querendo fazer você, querendo nos fazer entender que verdadeiramente precisamos aprender a depender de Deus. E aquele que prometeu, ele é fiel. Abraão pega o menino, pega o rapaz e vai. Por quê? Porque Deus é fiel. Eu sei que ele está me pedindo filho, mas se eu sacrificar, ele ressuscita. Se eu sacrificar, o milagre acontece. Eu não tenho problema, porque Deus não brinca com sentimentos de ninguém. Deus disse a Abraão: eu cumpri a minha promessa, e o que eu prometo eu cumpro, e eu não falho, eu não mudo de ideia, eu não me arrependo. Eu não sou homem para que minto, nem filho do homem para que me arrependo. Aquilo que Deus prometeu para a tua vida vai acontecer, querido. Não tenha medo de investir, não tenha medo de investir nesse tempo. Eu estou falando para você como profeta de Deus nessa noite. Não tenha medo de investir, porque tem milagres de Deus para a tua vida. Não tenha medo de dar um passo adiante, porque tem milagres de Deus para a tua vida. Simplesmente obedeça, simplesmente avança. O cenário não é encorajador. O que Deus está pedindo não é fácil. A gente vai crescendo e vai amadurecendo. E à medida que a gente vai amadurecendo, o que Deus está pedindo? Agora Ele está pedindo filho. Agora Ele está pedindo. O que Deus está pedindo? Eu não sei o que Deus está pedindo a você. Talvez Deus está te pedindo as tuas madrugadas. Talvez Deus está te pedindo o tempo que você fica na rede social. Talvez Deus está te pedindo o tanto de tempo que você passa diante de uma plataforma de stream, seja Netflix, Prime ou qualquer outra, ou quaisquer outras.
Talvez Deus está te pedindo um tempo de intimidade com Ele. Eu não sei o que Deus está te pedindo, mas esse é um tempo em que nós estamos sendo provados. Estamos sendo provados, mas a expectativa de Deus é que nós cresçamos nesses dias, amadureçamos nesses dias. Deus tem milagre para a tua vida. Deus tem resposta para você. Você está matriculado na escola da fé de Deus. Você está matriculado na escola da fé. Seja bem-vindo. Receba essa palavra no teu coração nessa noite, em nome de Jesus.